É isso aí, minha gente. Está começando aqui o nosso podcast nessa quarta-feira. Normalmente o nosso podcast é às sextas-feiras, mas hoje, por motivo especial, nós mudamos para quarta-feira para que você possa estar aqui sintonizado. Nós estamos dando continuidade aqui ao nosso programa Sede Santos dessa quarta-feira com um podcast que eu te garanto que vai ser extremamente importante e necessário para a sua vida espiritual. Hoje nós estamos recebendo aqui o seminarista Rômulo Soares, ele que é formado em filosofia, graduando em teologia, e é meu irmão de turma aqui. Rômulo, boa tarde. Boa tarde, Aberto. É uma alegria muito grande poder estar aqui com você. Obrigado pelo convite, pra gente poder conversar um pouco sobre a vida desse santo tão importante, padroeiro da nossa diocese. Então, creio que a vida dele diz um pouco para cada um de nós valadarenses, e de toda a região da diocese, enfim, do mundo todo. Acho que todo cristão tem algo que podemos aprender de Santo Antônio. Então é uma alegria muito grande. Obrigado pelo convite de estar aqui. Excelente, gente. Quis chamar o Rômulo aqui hoje para que nós fizéssemos sobre esse podcast sobre Santo Antônio, porque ele é aqui da Catedral de Santo Antônio, da paróquia Catedral de Santo Antônio, e eu falei assim, nada melhor do que falar de Santo Antônio, alguém que é de dentro da casa, ele e o Saulo, O Saulo que vem com mais frequência, falei, vou chamar o Rômulo, para que ele também possa contribuir e colaborar. Francisco de Assis, tornando-se frade menor e adotando o nome de Antônio. Por isso, assim, a primeira pergunta é essa, Diante de uma história que muitas das vezes é tão rica, mas hora ou outra fica sufocada pela fama de dizer assim, não, Santo Antônio é só o santo casamenteiro, tudo. Quem foi Santo Antônio, Rômulo, e por que após mais de 800 anos ele continua sendo um dos santos que o povo mais gosta, mais tem devoção? Então, Santo Antônio, então, como você disse, sou da Catedral de Santo Antônio, então não sou um grande especialista, vou dizer assim, na vida do santo, mas participando de diversas trezenas durante a minha vida, a gente sempre vai escutando os padres contando as histórias, também tem uma pesquisa, me interessa pela vida dos santos de maneira geral e por Santo Antônio, então tem um pouco de conhecimento da história dele, mas nada extremamente aprofundado, por assim dizer. Mas eu creio que Santo Antônio, como você disse, ele é muito popular por causa dos milagres. Eu acho que o primeiro de tudo Se milagres desejar, recorrer a Santo Antônio. Então, ele é um taumaturgo, que a gente fala. Ou seja, é um grande milagre. Já em vida, a sua vida era marcado por estes prodígios de Deus, sabe? Então, assim, a canonização de Santo Antônio foi uma das mais rápidas da história da igreja. Com menos de um ano, ele já foi canonizado porque eram, assim, numerosos milagres. Em vida eram numerosos milagres. Depois da morte também houve, assim, uma explosão de milagres daquelas pessoas que iam ao seu túmulo pedir a intercessão. E é assim até hoje. E querendo ou não, o nosso povo, a gente é muito apegado a isso. E aí a gente tem até não um puxão de orelha, mas vamos dizer assim, é um ponto de reflexão, E eu acho que a gente vai poder conversar um pouco disso nesse podcast e espero que você, ouvinte, possa refletir em relação a isso. A gente até brinca no seminário, ou então entre os padres assim, o povo gosta de santo forte, De santo forte, quando a gente fala isso, geralmente é santo que faz milagre. E de fato, aqueles que recorrem a Santo Antônio pedindo uma namorada, um namorado, pedindo um casamento, muitas vezes são atendidos, pedindo cura são atendidos, pedindo graça são atendidos. Mas eu creio que mais de 800 anos depois, que foi sua pergunta, por que Santo Antônio nos é importante mais de 800 anos depois?
mais do que por sua poderosa intercessão, é o seu testemunho de vida. O testemunho de vida de alguém que entrega-se totalmente a Deus, se abandona nas mãos de Deus. Você disse, então, Fernando, não se sabe muito, era Fernando de Bulhões, né, era o nome dele, antes de virar um frade menor e mudar para Antônio, mas ele não sabe muito ainda da infância, da família e etc., mas crê-se ele que ele era de uma pequena nobreza, algo do tipo, tinha uma condição financeira relativamente estável, decide, sempre foi muito culto, estudado, entra para os frades agostinianos, onde aprofunda ainda mais sua formação, né, naquela época medieval. Então passou pelo Trivium, pelo quadrívio. Alô, Lucas Borges. Uma formação clássica mesmo, muito dedicado, e ele tinha uma facilidade intelectual muito grande. De fato, um homem dotado por Deus, né? E aí, quando ele encontra, ele não conhecia ainda, mas quando ele encontra os frades menores, os franciscanos, que era uma coisa muito recente, assim, São Francisco conheceu, Santo Antônio e São Francisco se encontraram no último capítulo de São Francisco, ou seja, era uma coisa que tinha acabado de começar. Então, quando ele encontra aquelas pessoas que viviam radicalmente a pobreza, que se entregaram verdadeiramente a Jesus, assim, de uma maneira total, ele fica apaixonado e resolve abrir mão de absolutamente tudo, né? Se ele já tinha entregado muita coisa sendo padre, sendo religioso, como Agostinho, ele encontra nos franciscanos uma maneira mais radical ainda de se entregar a Deus. Então, eu acho que esse é o grande exemplo de Antônio, porque Santo Antônio nos diz muito até hoje, né? Praticamente 800 anos depois de sua morte, porque ele é um sinal de que vale a pena entregar a vida para Deus. É isso que nós devemos ver, é isso que que vamos recorrer a Santo Antônio mais do que milagres, mas ver de que uma vida feliz é uma vida entregue aos pés do Senhor. É muito interessante que essa aproximação que ele teve dos franciscanos, se não me engano muito bem, só acho que são 4 frades que passaram por Coimbra, que era onde ele morava, né? Em Portugal. E aí eles estavam indo para Marrocos, estavam indo para pregar para os muçulmanos. Então Santo Antônio encontra com eles na ida lá, que interessante, bacana, Deus abençoe a viagem de vocês. E passa um tempo, volta os 4 corpos para serem enterrados. Pra você ver. Porque os 4 foram martirizados. Se não me engano, são 4. Mas enfim, o grupo tinha sido todo martirizado. E é isso que leva Santo Antônio a entrar nos franciscanos. É o fato deles terem morrido por causa do evangelho. E ele, tipo assim... E isso acho que nos diz muito para essa sociedade de hoje, porque nós somos muito materialistas, né? Os milagres mostram isso. Nós queremos muito as coisas para este mundo. Santo Antônio, quando ele vê que aquelas pessoas puderam entregar as suas vidas de maneira radical e, de fato, não buscando as riquezas deste mundo, mas as do mundo futuro, né? Do céu, ele fica apaixonado com aquilo e ele entra para os franciscanos para morrer. É muito interessante isso. Mas como é que são os planos de Deus? Então ele entra e fala assim: eu vou fazer igual eles. Vou para acho que ele está também para Marrocos, para o norte da África, se não me engano, ou norte da África, Oriente Médio, mas eu acho que era o norte da África mesmo. E vou pregar para os muçulmanos, vão me matar e eu vou para o céu. Era o plano de Antônio, né? Só que aí quando ele tá indo, ele fica terrivelmente doente e ele cai, e quando chega lá, ele não consegue, assim, é uma tentativa muito frustrada, né? Porque ele não consegue pregar, ele não consegue evangelizar ninguém, e o superior dele manda ele de volta, e ele volta todo triste. E aí ele já vai pra Itália, onde ele fica pro capítulo. Mas eu acho assim, a vida de Antônio é um luzeiro de que, de fato, a nossa vida não acaba aqui. Não adianta ajuntar riquezas neste mundo. Não adianta o querer viver longamente. É melhor viver bem. E o que é viver bem? É entregar radicalmente a sua vida a Deus, né? Com todo o seu ser e com os seus dons. Nós vamos ver mais pra frente. Então, por exemplo, e cada um de nós temos algo que podemos oferecer, algo que é nosso. Santo Antônio, como foi dito, ele era um grande intelectual. Ele tinha uma facilidade muito grande para
para essa vida intelectual mesmo, né? Para produzir teologia. Era um estudioso. E ele era um ótimo pregador por causa disso, né? Então ele era um estudioso e um ótimo pregador. E aí ele pôde servir a Deus especificamente nessa área. Ele foi depois considerado um doutor da igreja, então a gente pode falar um pouco mais disso mais pra frente. Mas que a história é muito engraçada que quando ele entra então aos franciscanos, ele volta da viagem lá da África, que é mal sucedida. Ele vai pra... Agora me esqueci a cidade, mas não é Pádua direto. É uma cidade na Itália, onde vai ter o capítulo. O capítulo é a reunião geral, né? Entre todos os frades. Todo mundo junto lá. Todo mundo junto lá. São Francisco estava presente e etc. E aí ele, então, fica para essa reunião. E aí ele é designado, agora eu esqueci de fato o nome da cidade, mas uma cidade na Itália perto de Pádua. E aí ele fica na casa e o que acontece? É muito diferente o ser padre hoje, naquela época é muito diferente de hoje. Hoje nós precisamos obrigatoriamente fazer pelo menos 2 faculdades, né? Filosofia, teologia, eram 8 anos, mas lá não era todo padre que era obrigado a fazer esse estudo. Santo Antônio tinha feito, mas era uma coisa muito própria dele. Ele é possivelmente o primeiro franciscano a ter uma formação acadêmica. Que essa dimensão intelectual não estava muito ligada a essa questão assim. Não, para eu ser religioso eu preciso de ser um bom intelectual, né? Tava muito ligado àquela coisa, né, de São Francisco. Eu vou entregar minha vida por amor a Jesus aqui, eu não preciso de nada intelectual. Então, exatamente isso. Tem esse capítulo mesmo, essa reunião geral, discutia-se disso. Se os franciscanos deveriam ou não deveriam estudar, né? Porque era muito comum, né, nessa época, essa mentalidade do tipo assim, não, você não precisa necessariamente ter uma formação acadêmica, você precisa de boa vontade, você precisa ter um coração disponível, você precisa ter o cuidado com o pobre, você precisa da caridade, que de fato é o essencial, né? Com certeza. Que de fato é isso, né? A caridade é a maior de todas as virtudes. Mas enfim, e Santo Antônio ele meio que ficou na surdina, ele não falou pros outros que ele sabia pregar, ele não falou pros outros que ele era estudado, que ele já tinha passado pelo trivium, pelo quadrivium, enfim, que ele tinha uma... É atribuído a ele também que diz que ele sabia as Sagradas Escrituras toda de cor. Ele disse que ele tinha esse dom. Então, qualquer passagem que citasse, ele sabia de cor. Então, assim, era algo bem... Ele era, de fato, uma sumidade nesse sentido. Mas ele ficou calado, pegava os trabalhos mais humildes, os mais simples. Então, ele vivia como assim, o menor de todos os irmãos na casa dele. E aí, um belo dia, teve... Se não me engano, não sei se foi a ordenação de padres ou se eram... Os votos estavam entrando na vida religiosa ou se era uma ordenação, mas era algo assim. E aí precisava de alguém para pregar. E aí ninguém era estudado, ninguém sabia pregar, e eles entraram nisso. E aí o provincial falou assim: Frei Antônio, vai lá e dá uma palavra para nós. E aí ele, não, que eu não sei falar, aquela coisa, escolhe outro. Mas por causa da obediência, né, o voto que os religiosos fazem, da obediência e virtude muito, muito importante na vida de todos os santos, ele foi e falou. E disse que estava a igreja cheia. E aí quando ele começou a pregar... Não quem sabia que é esse? Exatamente. Os irmãos que moravam na casa com ele, o povo da igreja, o provincial, então ficou com o queixo caído, tipo assim, misericórdia, que é isso? Porque de fato, ele era conhecido por ser um exímio pregador. Suas pregações, suas argumentações, de fato, eu acho que a grande pregação dele era a vida, né? Então, aquele coração indiviso, ele vivia o que pregava. Então, e aquela pregação apaixonada e bem estruturada. Então, assim, e aí depois disso, vou não agora. E aí. Tá eleito. Você tá eleito. Você pode tá ser que nem você sendo librífero. Não. Aí chegaram, não. E aí, a partir disso, então, ele começa a assumir cada vez mais funções de destaque, não por causa que ele queria, né? Mas o provincial, enfim, foram colocando ele de fato pôde assumir em Pádua, à frente da paróquia, celebrava as missas, enfim. Então, por causa disso, ele começou a ir. E tão, vamos dizer assim, como um sinal de que, de fato, ele era um exímio pregador
como um sinal de que, de fato, a língua dele, ele usava simplesmente para bendizer e louvar a Deus. Um dos grandes milagres de Santo Antônio é que sua língua é incorrupta. Está intacta. Está intacta lá. Se você for em Pádua, você vai ver a língua que é um músculo, né? É carne, e que rapidinho ela se desfaz, ela se decompõe, né? Então até hoje, aí, 800 anos depois, a língua dele tá lá, ainda tá no relicário, você pode ver. Como um sinal, é uma graça extraordinária que Deus deu a este servo, como um sinal de que, de fato, aquela língua proclamou o reino de Deus, né? Proclamou durante toda a vida o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso ela é intacta até os dias de hoje. Então, assim, de fato, uma vida doada a Nosso Senhor, né? É muito significativo nós nos aprofundarmos um pouquinho sobre a história de Santo Antônio, ainda mais que nós estamos vivendo um ano franciscano. Não só na vida de São Francisco, na vida de Santo Antônio, mas na vida também de São Benedito, né? O Rômulo falava essa questão da falta de intelectualidade, vamos dizer assim. Diz que São Benedito, quando ele também entra para a ordem franciscana, ele também não era muito assim estudado, e eles dizem assim: não, você cuida da cozinha então, né? E assim, é um lugar de fato onde se tinha espaço para todos. E é interessante que, sobretudo, o Rômulo, ele falava sobre essas questões dessa dedicação, desse ardente desejo de que Cristo fosse amado através da vida de Antônio, e sobretudo as suas pregações, como nós temos aí várias histórias famosas através dos milagres, que ele vai pregar numa cidade, a cidade, o povo não quer ouvir, os peixes, as criaturas de Deus começam a escutar, e é justamente nesse sentido que nós vamos vendo como que a vida ainda de Santo Antônio, que é considerado posteriormente como esse martelo dos hereges, ele vem justamente em tempos aonde, hora ou outra, o amor a Jesus Cristo disputa lugar nos nossos corações. Eu acho que Santo Antônio é de fato aquele que nos relembra que nós somos capazes de amar a Deus inteiramente, que nós somos capazes de amar a Deus sem ter de disputar espaço, ou como nos relembrava a primeira leitura de hoje, né? Não precisamos ficar mancos das duas pernas. Nesse sentido também, a vida de Santo Antônio, através das suas pregações, dos seus escritos, que são muito famosos assim também, ele foi considerado doutor da igreja. E isso é um rol para poucos santos, né? Claro que na igreja tem espaço para todos, tem espaço, como o Rômulo dizia, hora ou outra nós tendemos a nos apegar mais àqueles santos que, não, o quê? Esse santo cura o câncer? Não, vou fazer novena para ele todo dia, né? A hora ou outra a gente não vê muita gente pedindo assim: vou pedir a intercessão de Santo Ambrósio aqui para curar uma doença, né? Mas a gente vai entendendo o lugar que esses santos vão ocupando na vida da igreja de fato. E Santo Antônio, ele sendo um exímio pregador, ele foi proclamado como doutor da igreja. E o que isso significa para os católicos? Vale a pena lembrar que não só pelo fato dele ser intelectual, porque Santa Catarina de Sena, a qual o Rômulo é muito devoto também dela, embora não fosse uma, vamos dizer assim, grande intelectual na questão de estudos profundos, mas ela, através da sua sabedoria e do seu discernimento, também foi considerada como doutora da igreja. Mas, voltando, o que significa isso para igrejas, para nós católicos, ser considerado doutor da igreja? Então, ser doutor da igreja é, vamos dizer assim, um título que a igreja concede aos santos que têm um alto grau de santidade comprovada e que com sua, seja escritos, seja pregação, mas sobretudo escritos, né? Que deixou alguma grande contribuição para a doutrina ou para a teologia católica. Ou seja, santos tem vários, diversos, né? Então, assim, isso vai desde os apóstolos até uma Santa Dulce dos Pobres, até um São Carlo Acutis, até um Santo Ambrósio de Milão, cada um com uma característica em tempo e etc. Os doutores são aqueles que tiveram de fato uma graça especial dada por Deus, que eles eram inteligentes demais, ou não só inteligentes, isso é muito interessante, de produção acadêmica e intelectual, como muitos são. Então, sei lá, São Tomás de Aquino, né? Eu acho que é o mais evidente isso. Entende? Então, São Tomás de Aquino, de fato, ele é doutor da igreja,
tem esse título porque ele tinha uma vasta produção mesmo teológica, assim, são milhares e milhares de páginas de filosofia, de teologia, e até hoje muito daquilo que nós acreditamos e que talvez você nunca ouviu falar, mas se dá porque Santo Tomás de Aquino, ele sentou um dia e escreveu, porque nós acreditamos nisso e não naquilo. E como ele, há diversos, Santo Afonso Maria de Ligório, São Cirilo de Jerusalém e diversos outros, Santo Atanásio, que às vezes não são tão populares. Geralmente os intelectuais não são muito populares, não. Mas que, assim, tem Santo Agostinho tem um peso enorme na nossa fé. Nós acreditamos no que acreditamos muito por causa da produção acadêmica de doutores da igreja. Mas não só necessariamente isso. Por exemplo, você falou de Santa Catarina de Sena, Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus é doutora da igreja, mas não é grande intelectual. Então qual foi, por exemplo, a grande contribuição de Santa Teresinha do Menino Jesus para ter o título de doutora? A Pequena Via. Entende? Então ela contribuiu significativamente para a doutrina da igreja com o quê? Não é preciso grandes obras para alcançar a santidade. Fazer as pequenas coisas com amor. Fazer tudo com amor. Então veja bem, você não precisa ter doutorado para isso. Mas foi uma contribuição para a doutrina da igreja de maneira, assim, significativa. Sim. Então, isso é ser doutor da igreja. Então, nós temos... Não vou chutar, mas... Vamos pesquisar. Vamos pesquisar. Eu acho que são 40 e alguma coisa. Enquanto você pesquisa, é tão interessante, porque nós vamos vendo os doutores da igreja, porque aquilo que a gente já sabe, a fé da nossa igreja, ela se respalda a partir de um tripé, né? Sagrada Escritura, Magistério e Tradição. E os doutores da igreja, através dos seus estudos, através da sua busca de fato, que é um dom concedido por Deus antes de tudo, eles ajudam a fortificar este pilar do magistério da igreja. Porque, né, nosso Senhor Jesus Cristo, ele de fato é o fundamento sobre o qual a Igreja Católica, ela se levanta, e mais muitas das vezes questões que são essenciais à nossa fé foram sendo cada vez mais modeladas. Isso a gente fala sobre inúmeros temas. A Eucaristia, sobre aquilo que a igreja professa enquanto fé, sobre a Virgem Maria, sobre a questão dos sacramentos, né? Isso é muito interessante. Sim, são 38. 38. É pouco, viu, gente? 38 doutores da igreja, 4 são mulheres. Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Catarina de Sena, Santa Teresa d'Ávila e Santa Hildegarda de Bingen. E, enfim, entre esses 38, um pequeno amostragem, se a gente parar para pensar a quantidade de santos, que são milhares canonizados, Santo Antônio tem um título de doutor evangélico, né? E a grande contribuição dele está sobretudo vamos dizer assim, sobretudo suas pregações, ou seja, não tanto na questão intelectual, vamos supor, de doutrina, mas na interpretação das Sagradas Escrituras. Então tem muitas coisas que é porque as coisas vão passando com o tempo, né? 800 anos. Mas parar para pensar que tem muitas coisas que talvez o seu pároco fala na homilia, que a primeira vez que alguém fez essa analogia foi Santo Antônio. Que a primeira vez que alguém fez uma reflexão levando aquela passagem do Evangelho que já tinha 1200 anos que interpretavam daquele jeito, Santo Antônio em um sermão escreveu levando para outra via, e hoje essa via é muito popular. Então ele tem o título de doutor evangélico porque com as suas pregações e sermões ele lançou um novo olhar sobre as Sagradas Escrituras, sobre os Evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo, o que rendeu a ele esse título muito importante. Então, podem sempre pedir a intercessão de Santo Antônio, não só pelos milagres, mas também se você estiver estudando, para preparar uma pregação, para preparar um momento de reflexão, pedir a ele a graça de iluminar a nossa inteligência, né? De interceder para que o Espírito Santo ilumine nossa inteligência, porque não falha não, ele é forte. Gente, vocês estão vendo que o papo tá bom, tá rendendo, né? Porque quando a gente fala daquilo que a gente ama e gosta de fato, que é a vida da igreja, a vida dos santos, a coisa produz e prospera, né? E olha, nós vamos ouvir uma música aqui, escolhi uma música que o Rômulo gosta, eu sei dela. Uma música da Fraternidade São João Paulo II chamada Perfume. Enquanto você vai ouvir essa canção,
O Rômulo, ele falava aqui que Santo Antônio é conhecido como o doutor evangélico, né? Muitas das vezes nós deveríamos pensar, se hoje nós morrêssemos, como nós seríamos reconhecidos por Deus. Fica ouvindo isso e fica pensando isso. Como você seria reconhecido por Deus se de fato você tem exalado o perfume de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente já volta, não sai daí não, porque o podcast hoje tá sensacional. Teu perfume me atrai, vou me aproximar. Não sei mais viver distante de onde eu nasci pra estar. Sei que existe um lugar onde eu quero habitar, onde minha vida é derramada como sacrifício no altar. O perfume que hoje trago a ti é de um vaso quebrado e derramado aos teus pés. Mas de tanto ficar diante de ti, eu perco o meu cheiro e exalo o teu perfume. E ao me aproximar de ti, recebo o perfume do amado meu. E sobre os teus altares oferto o meu coração que é teu. E ao me aproximar de ti, recebo o perfume do amado meu. E sobre os teus altares oferto o meu coração que é teu. Senhor, nós queremos derramar o nosso coração diante de ti, Senhor. Assim como aquela mulher que um dia derramou o perfume aos teus pés, Senhor, eis nosso coração aqui prostrado, Senhor. Desejoso, Senhor, de nos derramarmos diante de ti com tudo aquilo que temos e somos, Senhor. Porque nós queremos te entregar, Senhor, aquilo que é nosso para receber de ti, Senhor, aquilo que é teu. Quando nós derramamos, Senhor, o perfume da nossa essência em adoração diante de ti, o nosso coração se esvazia daquilo que é nosso, Senhor, para que aos teus pés nós possamos receber, Senhor, a tua essência, o teu perfume, Senhor, aquilo que é teu. E quanto mais nós nos derramamos, quanto mais nos esvaziamos daquilo que somos nós, daquilo que é nosso, mais preenchemos, Senhor, daquilo que é teu, da tua presença, do teu amor, Senhor, e nós podemos cumprir em nossa vida, aqui e agora, Senhor, aquilo que São Paulo mesmo dizia: vós sois o bom perfume de Cristo no meio do mundo. Nós queremos ser o teu perfume, nós queremos exalar o teu perfume, Senhor. Por isso, acolhe a nossa adoração, acolhe a nossa entrega, Senhor, nesse dia. Tudo que temos, tudo que somos, Senhor, aos teus pés. Nós somos teus, Deus. Nós somos teus, Senhor. Por isso nós cantamos todo o nosso coração, teu perfume eu exalo. Teu perfume eu exalo toda vez que eu me derramo e eu te conheço mais. E quanto mais eu me derramo, mais percebo que te amo, mais aumenta o meu amor. Teu perfume eu exalo, Senhor. Teu perfume eu exalo toda vez que eu me derramo e eu te conheço mais. Quanto mais
teu perfume eu exalo, Senhor. Teu perfume eu exalo toda vez que eu me derramo e eu te conheço mais. Quanto mais eu me derramo, mais percebo que te amo, mais aumenta o meu amor. E ao me aproximar de ti, recebo o perfume do amado meu. E sobre os teus altares oferto o meu coração que é teu. E ao me aproximar, e ao me aproximar de ti, recebo o perfume do amado meu. E sobre os teus altares oferto o meu coração que é teu. 93,5 FM. Entrega para Minas. Uai, que entrega é essa? É o futuro complexo de saúde Hope, que vai ser na Gameleira, 100% SUS, com 500 leitos que a Codense e o governo de Minas vão entregar. Mas isso é bom demais. É sim, vai atender 5 especialidades. Ó, Minas tá seguindo em frente, hein? Codense, abrindo caminhos para Minas crescer. Governo de Minas. Iniciativa realizada com recursos do termo de reparação. O rompimento em Brumadinho tirou a vida de 272 pessoas. Vem aí, um momento especial de fé, união e alegria. De 15 a 24 de junho, você é nosso convidado para a novena e festa de São João Batista em Galileia. Santa Missa todos os dias às 19 horas com padres convidados. E depois da missa, aquela tradição que todo mundo ama. Barraquinhas com comidas típicas, muita alegria e confraternização. Traga sua família, convide os amigos e venha viver esse momento de bênçãos com a gente. Novena e festa de São João Batista em Galileia. Esperamos por você. Na companhia dos amigos, encontraremos forças para atingir nosso sublime ideal. São Maximiliano Kolbe. Viva momentos de alegria e diversão em um dos melhores clubes de Valadares, Country Clube. Tradição e modernidade em só espaço. Campos de futebol, quadras esportivas, pista de Cooper, playground, saunas individuais, quiosques, piscinas com toboágua, adulto e infantil. Tudo isso bem pertinho de você, na área mais central de Valadares. Seja sócio. Ligue 3276-3250 ou pelo WhatsApp 99806-2306. Country Clube, o Alviverde do Esperança. Dengue. Acabe com o mosquito antes que ele acabe com você. Como saber que o esforço para colocar as contas de Minas em dia deu certo? É simples. Basta ouvir a história da Duda, de 18 anos, moradora de Belo Horizonte. Eu fiz hemodiálise durante 11 meses. Eu estava com apenas um rim com funcionamento de 14%. O medo tomava conta, ainda mais que foi na época da pandemia. Era a esperança que a gente tinha do transplante chegar e salvar a minha vida, assim, por completo. Isso só foi possível porque Minas colocou as contas em ordem. O dinheiro que ia para juros agora vai para as pessoas como a Duda. Assim, Minas realizou mais de 1 milhão de cirurgias eletivas em apenas um ano. Tava ali próximo do Natal, né? Sim, entra minha mãe todos os meses chorando lá dentro da sala. É meu transplante. Aí eu já comecei a chorar, minha mãe já me dando a notícia, poder nadar novamente. Me tornei vice-campeã mundial e campeã brasileira. Minas é pra frente. Governo. 93,5 FM. A Católica dos Vales. Rádio Mundo Melhor.
Estamos de volta, minha gente, aqui na 93,5, nessa tarde de quarta-feira, de aprendizado, de nós crescermos na devoção a Santo Antônio, que se você não sabia, eu tô te informando, é padroeiro diocesano. Então, ainda mais este ano, que a nossa diocese está completando 70 anos, é jubileu, é alegria, e hoje nós estamos recebendo aqui o seminarista Rômulo Soares. Quero mandar um abraço aqui para os pais dele, para o irmão dele, para a avó dele, o pessoal que depois vai assistir. Manda um abraço para eles, Rominho. Abraço pai, abraço mãe, abraço vó, abraço Gustavo, a todos os ouvintes estão-se abraçados. Gente, e é o seguinte, olha, nós estamos conversando sobre Santo Antônio, nessa espiritualidade de Santo Antônio, crescendo nessa devoção ao Rômulo. Você falar mais perto do microfone disso, Pedro. Aí nós estamos nesse caminhar com Santo Antônio. No primeiro bloco nós falávamos assim: quem foi Santo Antônio, qual que era a importância dele e qual que é a sua importância ainda, como que de fato ele fez essa opção por ser um franciscano, como que é bonito ver também, sobretudo, a sua vocação ao desejo de se deixar consumir por amor a Jesus Cristo, e sobretudo como é que ele se tornou esse doutor evangélico, esse que, hora ou outra, através dos seus sermões, até os nossos dias, continua a se comunicar. E voltando aqui, a pergunta que eu faço é: nós somos inspirados pela vida de Santo Antônio até os dias de hoje, como nós já falávamos no primeiro bloco. E uma sociedade que muitas das vezes é marcada pelo individualismo, uma sociedade marcada, eu falava até semana passada no podcast com a Brenda, sobre uma sociedade que muitas das vezes está tão assim sexualizada, e hora ou outra essa visão de entregar a vida a Jesus Cristo passa como sendo uma visão antiquada, para nossos tempos. O que a caridade de Santo Antônio e a vida de Santo Antônio tem a comunicar para os dias de hoje, Rominho? Olha, de fato, eu acho que várias coisas, né? Mas vejamos bem, você falou aí sobre a questão muito do prazer. Nossa sociedade é uma sociedade muito individualista e muito hedonista, também materialista, etc. Nós vivemos, eu acho até engraçado, eu estava conversando com um amigo meu esses dias, ele falando sobre... É engraçado porque é uma concepção parcialmente cristã, mas depois ele foi pro outro lado. Ele falou assim: não, a gente pode morrer qualquer dia. Eu assim, de fato, essa é uma visão cristã. Olha, a gente pode morrer qualquer dia, por isso precisamos viver bem. E aí até a gente estava concordando ele. Por isso eu curto mesmo e tal, né? Isso aí, etc. A nossa sociedade tem uma visão de viver bem muito marcado pelos prazeres carnais. Viver bem é viver segundo os seus próprios desejos. E Santo Antônio, ele vem nos dizer o contrário, que o viver bem, que a verdadeira... Porque 3 dias atrás, né, foi as bem-aventuranças do Evangelho, que as bem-aventuranças, ou seja, que a alegria se dá não em buscar o seu prazer de maneira louca, e isso a gente vê nitidamente. Quando a gente olha para a nossa sociedade, quantas pessoas aparentemente têm tudo e são infelizes, né? Vivem aí prazeres desregrados na questão da sexualidade, tem abundância de bens materiais, mas são vazios porque não tem aquele único bem que jamais passará, né? Que a traça não corrói, nem a ferrugem consome, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Santo Antônio, a vida dele, e assim deve ser muito interessante, que isso é uma das razões de ser do próprio celibato, que os padres são chamados, e que nós somos seminários, somos chamados a viver, né? Que é a questão, é um sinal de que nós temos fé, de que nós acreditamos que a vida não acaba aqui. Então, um celibatário, como Santo Antônio foi um celibatário, é um sinal visível e ambulante de que a vida não acaba aqui, de que o mais importante não são os prazeres deste mundo, mas que é o próprio Deus, né? E então eu acho que tanto primeiro, a pobreza, o desapego dos bens materiais, essa caridade, uma vida doada, sobretudo aos mais pobres, como franciscano, o cuidado com os doentes, o cuidado com os leprosos, o cuidado com os oprimidos, o cuidado com aqueles que nada podem retribuir, né? Aquela parábola de Jesus, né? A gente faz para com os pobres porque eles não podem nos dar de volta. Isso revela um remédio
contra o egocentrismo, uma grande doença de nossos tempos. As pessoas só fazem as coisas para si. O que eu posso ganhar com aquilo? Santo Antônio, como todos os santos, como todo cristão é chamado a fazer, ele não pensa no que ele pode ganhar, mas o que ele pode ofertar. O que ele pode ofertar para os seus paroquianos, o que ele pode ofertar para os leprosos, o que ele pode ofertar para aqueles que mais necessitam, para aqueles que estão em sofrimento. E o segundo, por meio da pureza, por meio do celibato, por meio de uma vida verdadeiramente ilibada, esse sinal de que a verdadeira alegria não está no prazer meramente carnal, né? Mas que está em estar em Deus. A presença de Nosso Senhor é o que bastava para Santo Antônio, né? Tem algumas músicas que falam algo mais ou menos assim, que dessa questão de, bom, se é a presença de Deus que me basta, não, quando Deus fala para Paulo, né? A minha graça te basta. E é isso aí, é isso que Santo Antônio viveu. Pô, não preciso de muitas coisas, preciso da graça de Deus. E é isso que cada um de nós, não só os celibatários, mas você que é casado, você que namora, você também é chamado a viver isso, né? De que estar com alguém, né, não significa que o prazer é errado, mas o prazer sim, Deus, né? Quando eu tiro Deus da equação e vivo num mundo materialista, hedonista, individualista, eu quero as coisas porque me fazem bem, e aí a gente tira Deus da equação, a gente tira o próximo da equação. Isso é uma receita, tipo assim, você está fadado à infelicidade, você está fadado ao fracasso. E Santo Antônio, como todos os bons santos, foram extremamente felizes, né? Então eu tenho certeza que Santo Antônio, como São Francisco, como Santa Dulce, como Santa Teresa de Calcutá, como, sei lá, São Carlos Acutis, e como Santa Teresinha do Menino Jesus e os milhares de santos que existem, talvez se a gente for parar para ver aos olhos do mundo, coitados, né? Sofrido. Povo coitado. Mas não, louvado seja Deus. Eu queria ter uma parcela da felicidade que Santo Antônio teve nessa vida. Mesmo sendo pobre, mesmo vivendo entre os doentes, mesmo dormindo no chão, mesmo não tendo posses. Então, eu acho que a vida dele, tanto no que se diz respeito à pureza do celibato, né, a pureza da castidade, como do desapego aos bens materiais, é um grande outdoor, né? Uma grande propaganda de que o que a gente precisa para ser feliz é Nosso Senhor. E isso é muito importante, que é uma concepção que se tem perdido dentro dos cristãos, né? O mundo não pensar assim sempre foi assim, mas os católicos, eu sempre falo assim, olha, até entre coisas lícitas. E aí, uma pequena chamadinha também, isso até entra na questão dos milagres que nós falávamos, né? Eu sempre gosto de falar isso. Não estou falando que é ilícito, né? Que não é bom pedir. Não, devemos pedir milagres, devemos pedir graças e pedir de maneira confiante. Mas eu sempre gosto de fazer, algumas vezes já fiz essa reflexão, né? Quantas vezes você foi para Santo Antônio ali, vamos supor, na trezena, ou no seu santo padroeiro, e aí na hora que o padre chegou, falou assim, agora faz a oração do santo, geralmente as novenas são assim, né? Aí no instante de silêncio, peça a sua graça. Quantas vezes essa graça que você pediu foi: Senhor, dá-me a graça de te amar mais. Senhor, dá-me a graça de vencer este pecado. Senhor, dá-me a graça de ter um amor ardente. Enfim, essa é a reflexão que eu gosto de deixar. Porque é óbvio que é isso. Senhor, geralmente a gente vai, eu quero tanto, né? Um aumento. Oh, meu Deus, me arruma. Me arruma uma fulana de tal, me arruma um fulano de tal. Me dá a cura do meu pai, me dá a cura do meu filho, me dá a graça de passar nesta faculdade. Enfim, o que é lícito e é bom que se peça. E esse tipo de coisa devemos pedir também a Deus, né? Não estou falando isso. Mas se só nós pedimos isso e não pedimos a graça de ser santos, e não pedimos a graça de amar a Ele, e não pedimos a graça de sair de nós mesmos, é preciso refletir. E Santo Antônio, nesse sentido, mais do que os milagres desta vida, ele é um sinal desta outra visão, né? De uma vida doada, de uma vida que ama a Deus, e que eu acho que esse é um grande ensinamento que ele tem a nos dar. Eu lembro do Dom Vidal, né? Você vai pedir uma graça, não mais que uma graça, né? E é interessante que isso que o Rômulo falava, porque ao redor de todo santo, esses santos que nós estamos aqui nomeando como sendo santos padroeiros, santos poderosos, santos assim que de fato hora ou outra vão surgindo milagres,
por detrás destes santos e ao redor deles, muitas das vezes se encontram muitas ditas superstições, muitas coisas assim. E ao redor de Santo Antônio surgem duas superstições. Primeiro, que ele é aquele que nos ajuda a encontrar objetos perdidos. Segundo, que ele é o santo casamenteiro. Eu lembro de uma missa com o padre Anderson José lá de Itaiomi, na catedral. Perdão da palavra, ele esculachou quem vinha na trezena só para pedir Santo Antônio casamento. Eu lembro que ele, gente, o homem combateu tantas heresias e você só vem me pedir casamento. Então, tipo assim, mas como é que surgiu toda essa tradição, vamos dizer assim, essa mentalidade de que não, eu pedi alguma coisa, vou pedir intercessão de Santo Antônio, ou se não, oh meu Deus, estou encalhada, né, eu vou pedir intercessão de Santo Antônio. Como é que surge isso, Rominho? Sim. Primeiro, a do casamento é porque Santo Antônio em vida, ele, naquela época, havia o dote, né? Então, para a mulher se casar com um homem, ela precisava dar o dote. Era uma quantia em dinheiro mesmo, né? Ou então, sei lá, um pedaço de terra, algo do tipo. E aí, nas biografias de Santo Antônio, era muito comum as mulheres pobres, que aí não conseguiriam um bom marido, recorrerem a Santo Antônio e falar assim, Frei Antônio, né? E toda aquela angústia, e Santo Antônio, e aí duas tradições que eu acho que as duas são verdade no sentido. Então, ele ajudava muitos no sentido de conseguir, inclusive, o aporte financeiro, né? Pedir a doação a alguém, ajuda a fulana de tal que ela precisa do dote para pagar e etc. Então, ele ajudava isso, como também de maneira milagrosa. Tem um caso que é muito famoso que tinha a balança, né? E aí colocava, vamos supor, o dote tinha que ser tal peso de moedas, né? E a balança subia ou descia por causa do peso e aí dava certo. E aí disse que, vamos supor, a mulher lá tinha 2 moedinhas só, ou algo assim, a família. E aí Santo Antônio foi e colocou uma folha de papel. E aquela folha de papel pesou a balança. Enfim, um milagre, um grande milagre, para que aquela mulher pudesse casar de fato com aquele pretendente que seria um bom esposo para ela, né? Enfim, então ele teve essa fama ele começou a ganhar essa fama de santo casamenteiro, sobretudo por isso, por ajudarem as mulheres com o dote para conseguir um marido. E aí, só que aí, o que é justo. Então, você que está procurando um marido, é justíssimo, né? E o homem também, o Santo Antônio. Mas é aquilo, como que nós pedimos? É fazer superstição? Colocando Santo Antônio de cabeça para baixo? É usando roupa íntima de X cor ou de tal cor? Enfim, é algum rito mágico que vai me dar? Participando da Santa Missa, me colocando de joelhos depois que eu comungo e pedindo, Santo Antônio, intercede por mim, dai a graça de encontrar um homem que vai me levar para o céu. Porque às vezes o homem ou a mulher que Santo Antônio está te enviando tá na missa, mas você não vai. Tá na igreja, mas você não vai lá, ué. Eu sempre falo isso, né? As pessoas só frequentam, que é um homem santo, mas só frequenta lugares que homens santos não frequentam. Tem um problema aí, né? Você não vai achar ele lá. E pros homens é a mesma coisa. Então é isso. Pedir a intercessão de Santo Antônio, seja para encontrar um objeto, que também parece que tem essa história de que acho que alguém roubou alguma coisa, se não me engano, foi um livro, e aí Santo Antônio rezou, e aí os ladrões voltaram entregando, olha, eu me senti arrependido e tal. E aí eu acho que é daí que vem essa questão dos objetos perdidos, porque quando alguém roubava ou sumia alguma coisa, ele pedia, e as pessoas chegavam e entregavam lá no convento, né, na casa. Então, assim, mas é aquilo. Então, perdi alguma coisa, quero pedir a intercessão de Santo Antônio, quero encontrar um namorado, uma namorada, um marido, lícito, normal, justo, louvado seja Deus, que você está pedindo isso para Deus, né? Que bom. Mas, como a gente pede? É com fé, é com amor, é para nossa salvação, ou é com superstições rasas, que aí são contrárias à nossa fé? E lembrando que Santo Antônio não vai destruir família nenhuma para construir. Nem essa aí. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos ter esse senso aí. Gente, tá quase chegando ao fim do nosso podcast, mas eu acho que a gente não poderia terminar. Eu acho assim, né? Nós vamos ter que fazer uma parte 2 do podcast sobre Santo Antônio, com o Rômulo aí. Mas eu acho que a gente não poderia terminar sem
olhar a vida de Santo Antônio e tentar de fato clarear os nossos dias. Porque se você, Romo, tivesse assim que resumir a herança espiritual de Santo Antônio em uma única mensagem para os ouvintes aqui da 93,5 que estão ligados aqui no C de Santos Podcast, qual que seria essa herança espiritual de Santo Antônio? Nossa, é sacanagem. Vou deixar 3, que eu sou liritário. Não, mas assim, se fosse pra resumir, então, eu acho que a grande frase que é muito famosa dele, que tem no ofício das leituras lá, o sermão, que é... esqueci a frase. Meu Deus, que... até esqueci. Mas que são as obras que falam, né? É que é bonita a frase, mas o que ele está querendo falar é que são as obras que falam, que as palavras convencem quando são as obras que falam. Se não me engano é esta a frase, mas que tem a ver com o testemunho de vida. Eu acho que é isso, aquela questão de um homem que vivia o que pregava. Ele é doutor evangélico não porque ele sabia o evangelho de cor, e ele sabia o evangelho de cor. É viva a palavra quando são as obras que falam. Cessem, portanto, as palavras e falem as obras. Mas tá vendo? Viva a palavra quando são as obras que falam. Cessem as palavras, falem as obras. Então, de fato, é isso. De que ele é doutor, ele sabia a Bíblia de cor, ele era um ótimo pregador, mas ele não é santo porque ele fez milagre. Ele não é santo porque ele sabia a Bíblia de cor, e ele não é santo porque ele prega bem. Porque tem muitas pessoas que fazem isso aí. Ele é santo porque ele viveu o evangelho. E por isso a santidade é para todos. Porque você não precisa pregar para ser santo, você não precisa fazer milagre para ser santo, você não precisa ser inteligente para ser santo. Você precisa escutar a palavra e colocar em prática. Por isso que eu acho que Santo Antônio é ele. Maravilha. Antes de acabar, você vai olhar para aquela câmera ali e vai deixar um apelo vocacional para os jovens da nossa diocese, como eu sei que você tem o costume de fazer. Pois bem, então tudo isso que a gente falou de uma vida doada, de uma vida que foge do egocentrismo, que não vive para si, mas vive para os outros, e todas as vocações são para os outros, né? Desde o matrimônio, a vida religiosa, enfim. Mas uma das mais belas formas de vocação é, sem dúvida, a vocação sacerdotal. Entregar a sua vida a Deus, você, menino, homem, jovem, que talvez se sente incomodado, que talvez escutando e vendo a vida dos santos fica assim, meu Deus, será que o Senhor me chama também? Você que vê o padre celebrando a missa, vê o padre atendendo confissão e fala assim, meu Deus, e se fosse eu lá? Dá esse voto de confiança. Nós temos o encontro vocacional, vai ter acho que agora dia 28, né? Isso mesmo, lá na Sagrada Família. E no segundo semestre nós teremos um encontro específico do seminário mesmo. Então fiquem atentos aí ao Instagram do seminário, que é Seminário Valadares, se não me engano. Isso mesmo. Procure seu pároco se você está com dúvida. Para o nosso reitor, o padre Lucas Aredes, que é um grande promotor vocacional, também está sempre à disposição. Então, se Deus te chama, se você se sente incomodado por esse chamado, não deixe esse chamado de lado, não põe na gaveta e fecha, não. Mas deixe Deus falar no teu coração, porque vale a pena entregar. É difícil a caminhada, mas vale a pena. Vale a pena. E, gente, lembrando o seguinte, olha, hoje ainda tem trezena de Santo Antônio, a partir das 19h30. Hoje quem vai estar presidindo é o padre Marcos Alves, da Paróquia Santana. Ele vai estar junto com a Forania Santo Antônio, e você é convidado a participar com a gente. Lembrando que depois tem as tradicionais barraquinhas. Eu não quero acreditar que tem católico que só vem na barraquinha e não vai na missa. Eu tô indo quase todo dia nas missas, né? E eu vou falar, tem mais gente nas barraquinhas que na igreja. Pelo amor de Deus. E lembrando que a festa de Santo Antônio, no dia 13, vai ter missa às 9 da manhã, solene com o nosso bispo, e às 16 horas, a missa de encerramento. Tá bom? Rômulo, muito obrigado pela presença fraterna. E a transmissão de 9 horas da manhã da missa solene do dia 13. Lembrando que é feriado municipal, é feita pela 93,5, tá bom? Então você que não puder vir, pode estar sintonizado pela 93,5. Se me permite, pode ficar à vontade. Ontem celebrou e ele falou uma coisa muito bonita. Ele falando sobre a questão do Santo Antônio ser o padroeiro diocesano. Então, ele falava assim, então você que aí desde... Ele falava lá da Paca, que é Vila Floresta.
Sim. Então veja bem, você que mora no Vila Floresta, até alguém que mora em Aimorés, até alguém que mora no CIA, até alguém que mora no Santa Helena, todos eles estão sob o patrocínio de Santo Antônio. Todos vocês ouvintes que são desta diocese estão de maneira especial no coração de Santo Antônio, que é o padroeiro de cada um de nós fiéis dessa diocese. Então, se você não puder ir na missa, liga na rádio. Liga na rádio. 9 horas da manhã. É dever do fiel que participa dessa diocese procurar uma missa dia 13. Pedir pelo Jogo Brasil, que vai ser a estreia do Brasil na Copa também. Mas, se não der, pelo menos sintonizar na rádio, procurar talvez no YouTube alguma coisa do tipo. Isso. Pra gente honrar nosso padroeiro. E lembrando que fica o convite. Às vezes vocês que nos escutam aí em todas as foranias da nossa diocese ou são de outras dioceses, quem sabe consegue fazer uma excursão e vir participar da missa solene, né? Vamos tentar fazer esse esforço. Rômulo, muito obrigado. Gente, nós vamos de música. Deixa eu ver o nome da música aqui, que eu esqueci. Olha, essa música nós queremos dedicar a todos vocês, rádio ouvintes, que ficaram com a gente. Perdulário, tá bom? Da Colo de Deus. Gente, não sai daí não. Daqui a pouco a gente tem o texto da providência e reforçando que mais tarde, ou amanhã no mais tardar, vai estar no YouTube esse nosso podcast. Rômulo, mais uma vez, obrigado. Bora lá, gente!